Partimos em direção a Jericó, hoje uma cidade sob o domínio palestino. Logo na entrada há um sicômoro, uma árvore, onde Zaqueu teria subido para ver Jesus passar. Embaixo dessa árvore também estava o cego Bartimeu pedindo por misericórdia e foi curado por Jesus. Nessa cidade visitamos a fonte de Eliseu. Por que fonte de Eliseu? Porque as águas eram amargas e Eliseu jogou sal e sarou as suas águas. Ainda é possível do alto avistar parte das ruínas da muralha que caiu nos dias de Josué. Monte das Bem-aventuranças. O vale da montanha onde Jesus pregou o Sermão do Monte tem sido sempre citado como Monte das Beatitudes. Delitzsch chamou o Monte das Beatitudes de o Sinai do Novo Testamento. Neste monte, Jesus proferiu seu primeiro e grande sermão, conhecido como Sermão do Monte. Isso aconteceu após o seu batismo, seguido da tentação. Percorremos a Galileia, o norte do país. O nome Galileia vem do hebraico Galil, que significa círculo, anel. Foi o local onde Jesus viveu e desenvolveu o seu ministério. As cidades mais conhecidas da Galileia no Novo Testamento são Cesareia, Tiberíades, Filipos, Corazim, Seforis, Betsaida, Joqueneã, Cafarnaum, Caná, Naim, Ptolemaida e Nazaré. Jesus foi criado em Nazaré e mais tarde mudou-se para Cafarnaum. Há um famoso mar que recebe 4 nomes nessa província. O Mar da Galileia, também conhecido em Números 34:11 como Mar de Quinerete, em João 21 como Mar de Tiberíades, em Lucas 5 como Lago de Genezaré. Suas águas procedem dos afluentes do norte e descem pelo Rio Jordão até desembocarem no Mar Morto ao sul do país, região esta que está cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Há vários episódios relacionados a este mar. Jesus ali esteve várias vezes com seus discípulos. Foi nesse mar que Jesus acalmou a tempestade, andou sobre as águas. Quando esse mar não estava para peixes, Jesus deu ordem aos discípulos que jogassem a rede novamente e encheram os barcos. Primeira vez narrada em Lucas 5:1 e a segunda vez após a sua ressurreição em João capítulo 21. Atravessamos com a nossa caravana este mar, lado oriental. E é bonito ver as gaivotas que acompanham o navegar do barco na esperança de que se jogue alimentos para elas. Aqui, à beira deste mar, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes e com eles alimentou uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Foi também à beira deste mar que Jesus questionou o amor de Pedro por ele. Amas-me com amor que pode fracassar? Filéu, Pedro então entristeceu-se por ter dito pela 3ª vez, amas-me. Agora ele viu que Jesus estava falando com ele com mais profundidade. Senhor, tu sabes tudo. Em outras palavras, tu sabes porque eu estou dizendo isso. Olha, ele fez Jesus dizer, Jesus, olha o meu histórico, está diante de ti. Toda a minha vida, meu histórico está aí na tua mente. Só sabe por que estou dizendo isso? Olha a minha situação. Essa é uma palavra que expõe arrependimento, que expõe a verdade. É aquilo que o Senhor quer arrancar de nós, a nossa verdade. Você pode mentir para alguém, mas para ele você se desnuda. Não adianta você tentar dizer, eu tenho feito isso para ti, Senhor. Lembra, eu tenho feito aquilo. O Senhor também pode lembrar do que você deixou de fazer, pode lembrar dos seus erros. Então é melhor dizer assim, Senhor, minha vida está desnudada diante de ti. Tu sabes por que estou dizendo isso? Nada melhor do que a verdade, a transparência, né? A nudez diante de Deus. Ele sabe quem a gente é. Não tenta manipular a Deus, não. Aí Jesus diz para ele essas palavras
quando você era moço, agora você é velho, já foi explicado, você vai onde não quer. Antes você tinha poder de decisão, agora, mas quando você ficar velho, alguém vai decidir por você. Aí Jesus chama Pedro para uma grande obra. Você vai ser pastor do meu rebanho. Começa com ovelha, vai terminar em rebanho. Agora eu queria só uma coisa a mais sobre a sombra do Altíssimo nos cobrir, porque eu gostei tanto disso. O Salmo 91 tem uma palavra que todo mundo conhece, não conhece? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E Lucas capítulo 1, o que foi que o anjo Gabriel disse para Maria? 35. Virtude do Altíssimo. E respondendo o anjo, quando ela perguntou, como é que eu vou ser mãe se eu não conheço varão? Lucas 1,35. Descerá sobre ti o Espírito Santo. A sombra do Altíssimo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Gente, quanta revelação num texto só, que a gente tem que andar, tem que fotografar, vocês vão fotografar à vontade. Mas tem muita riqueza aqui, ó. Aconteceu. Agora aqui Jesus estava já com peixe assado. E Jesus, em vez de comer aquele que ele tinha assado, ele preferiu pegar daqueles 153. O que Jesus queria com aquilo? Ele estava preocupado com o peixe que já estava assado? Não. Ele estava preocupado com os outros que chegaram? Não, Jesus queria acender uma fogueirinha diante de Pedro. Porque foi diante de uma fogueirinha que Pedro negou Jesus. E Jesus trouxe de volta o ambiente. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Volte no lugar. Crie uma situação para a memória. Rememore a ocasião em que você falhou. Você tem que voltar com a amigo. Crie uma situação para você lembrar de tudo como aconteceu. Não tenha coragem, não tenha covardia. Tenha coragem de enfrentar os fatos. Eu caí, foi naquele ponto na minha vida quando eu menti, quando eu roubei, quando eu defraudei, quando eu caluniei, quando eu passei a perna em alguém, quando eu fiz alguma bobagem, quando eu traí. É naquele ponto. Não tenta mascarar e botar um pano em cima que nem, né, aconteceu lá com os filhos de Noé. Você encara a fogueira, foi dentro de uma fogueira, olha de novo, reviva a cena, sinta a dor de novo, tenta fazer de novo o que você fez. Eu não tenho mais coragem. Chegou o arrependimento. Aí Jesus tinha, ó, isso é uma lavagem de alma, essa é a verdadeira terapia. Ele vai lá, ele chega com o dedo na sua ferida, ele abre a ferida, bota o sal dele, agora fecha, sarou. É assim que ele faz. Esse é o nosso Cristo. Tem gente que vive debaixo de uma condenação o tempo todo. Eu pequei. Isso não é arrependimento, é remorso. A diferença de remorso e arrependimento é que o remorso só olha para trás e diz: eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter feito aquilo. Arrependimento é o seguinte: é você fazer isso. Eu não devia ter feito isso, mas vira as costas. O arrependimento é diferente do remorso. O remorso é olhar para trás. Arrependimento diz assim: tchau. Olha para frente e continua com uma vida nova. Jesus não nos chamou para remorso, mas para arrependimento. A Bíblia diz que o arrependimento segundo Deus é diferente. O arrependimento segundo a carne gera tristeza e morte. O arrependimento segundo Deus gera vida. Amém? Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom. Seguimos em nossa viagem para o Monte Carmelo. Esse monte possui vários nomes ou significados, como vinha, jardim, terra jardinada e terra frutífera. Foi também nesse monte que a mulher sunamita, que perdera o seu filho, foi se encontrar com o profeta Eliseu. Essa história está no segundo livro dos Reis, no 4º capítulo. Tornou-se famoso pela batalha travada entre o profeta Elias e 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Estamos no Monte Carmelo, exatamente no lugar onde o profeta Elias enfrentou os 400 profetas de Azera e 450 profetas de Baal. Nosso pessoal está saindo agora para dar uma olhada do outro lado, para ver o ribeiro que está lá embaixo, onde depois daquela grande façanha, Elias levou aqueles profetas falsos e os destruiu. Nesse lugar, houve um dos acontecimentos mais extraordinários da história bíblica. É raro um pregador que nunca tenha evocado o primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, que narra essa linda história do dia quando houve o confronto. O reino estava dividido, havia forças políticas contrárias. De um lado,
a intenção de Jezabel, a esposa do rei Acabe, querendo forçar a nação a uma conduta religiosa, agressiva e afrontosa ao Deus verdadeiro. Ela oficializou na nação o culto a Baal e todos estavam inclinados para esse culto. Pessoas que antes adoravam Jeová, agora se prostravam e ofereciam sacrifícios a Baal. A nação estava dividida, mas havia profetas. Havia 7.000 profetas que não se curvaram a Baal, mas havia dentre todos esses profetas aquele que ganha destaque na passagem bíblica, que é o profeta Elias. O profeta Elias estava muito insatisfeito com essa situação. Ele aparece no capítulo 17 do livro de Reis, aparece do nada como o tisbita. De repente ele entra no cenário pregando, e ele aparece no capítulo seguinte já lançando um grande desafio para mostrar à nação que só há um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, conforme o povo lia já na Shema: ouve Israel, Deuteronômio 6, o Senhor é o único Deus. Elias não podia mais aceitar aquela situação. Quando ele propõe um desafio para desmascarar o falso Deus Baal e mostrar o Deus verdadeiro, o povo que estava inclinado para aquele Deus que não fazia absolutamente nada ficou admirado e gostou da ideia. Olha, essa palavra é muito boa. E houve aquela torcida. Foi nesse lugar, eu peço que a câmera dê um zoom, uma amostra desse lugar, exatamente onde aconteceu o grande milagre do fogo que caiu do céu e acabou com o altar. Como foi isso? O profeta Elias lançou o seguinte desafio: o Deus verdadeiro vai responder com fogo. Então os balins, ou seja, os seguidores de Baal, construíram o seu altar, e Elias disse: ninguém põe fogo no altar, o Deus verdadeiro vai fazer com que fogo desça sobre o altar e o consuma. E eles começaram a clamar a Baal que mandasse fogo. E começaram cedo, já era hora do almoço e ainda não tinha acontecido absolutamente nada. E no seu desespero começaram a se retalhar, pedindo a Baal que fizesse alguma coisa, mais nada. Quando já estavam exauridos de tanto clamar a um Deus que não existe, estava só na imaginação deles, Elias então disse: gente, vamos agora mostrar o outro lado. Ele restaurou o altar que estava aqui, já havia um altar em que os antepassados cultuavam a Deus, porque era comum a criação de altares de pedra sobre o qual se punha um animal e se oferecia culto a Deus, porque essa era a forma de se cultuar no Antigo Testamento, através de sangue e a queima da carne daquele animal que ali tinha sido imolado. Mas o altar, que talvez já tivesse sido até usado pelos adoradores de Baal e também de Azera, precisava de uma restauração. É isso que precisa acontecer na vida de muita gente que quer fazer alguma coisa para Deus, mas não quer pôr em ordem, não quer reparar primeiro o seu altar. O que fez Elias? Ele reparou o altar. Depois de ter reparado o altar, para não dar ideia de fraude, ele fez um rego em volta do altar e começou a jogar água, cântaros de água, 4 vezes sobre o altar, em cada ponta do altar. Ele lavou o altar, velasse uma madeira molhada, podia acender. Então qualquer possibilidade de fraude estava ali isenta, não havia a menor chance. Elias não clamou como clamaram os adoradores de Baal. Ele apenas evocou o Deus da aliança, o Deus dos pais. Ele disse: ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, Deus de Israel. Por que ele fez isso? Porque ele não disse: ó meu Deus. Ele apenas disse: ó Deus de Abraão. Por que evocou o Deus de Abraão? Não o seu próprio Deus, que era Deus dele sem dúvida, porque ele nessa hora pensou na aliança. Deus fez uma aliança com esse povo, e esse povo aliançado com Deus através do patriarca Abraão não poderia jamais estar naquele estado de apostasia, ou seja, desviado, longe de Deus, adorando um Deus falso, que aliás Deus não tolerava. Em toda a Bíblia você vai ver que Deus não tolera concorrência, e muito menos ser parecido com um objeto qualquer. Por isso ele não tolera idolatria, e eles eram idólatras. Ó Deus da aliança, ao dizer Deus de Abraão, ele estava dizendo isso:
Deus de Isaac. E Deus podia dizer de Jacó, mas Jacó já tinha o nome mudado. Jacó queria dizer suplantador mentiroso, agora já era Israel. E não podia entrar um mentiroso nessa história, tinha que entrar um verdadeiro. Deus de Israel. A oração dele foi curta, apenas lembrou-se da aliança. Sabe qual foi o resultado? Elias disse: faz descer fogo do céu. Fogo desceu, consumiu o altar e lambeu toda a água que estava em volta daquele rego. Naquele instante, o povo começou a bradar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, em consonância com o Shema. Ouve Israel, o Senhor é o único Deus. O nome do Senhor foi glorificado neste lugar onde estamos. Eu quero dizer uma coisa a você: nosso Deus é o mesmo. Sabe por que Ele nos atende? Ele pode nos atender por causa da sua misericórdia, mas muito mais do que isso, se você estiver aliançado com Ele, Ele vai lhe atender por causa da aliança. Deus ouviu a oração de Elias, porque ele evocou uma aliança. E é o que eu quero ler aqui em Hebreus, no 8º capítulo, versículo 6. O texto nos diz: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está firmado em melhores promessas. Se o concerto de Abraão foi bom, suficiente para que Elias o evocasse e experimentasse o resultado, vivemos hoje um concerto ainda melhor, que foi firmado por Jesus. Confie nisso. Khirbet Qumran, Ruínas da Mancha Cinzenta, é um sítio arqueológico localizado a 1 milha da margem noroeste do Mar Morto, a 12 quilômetros de Jericó e cerca de 22 quilômetros a leste de Jerusalém. Em 1947, foram encontrados manuscritos sagrados em uma caverna às margens do Mar Morto por 3 jovens beduínos que cuidavam de um rebanho de ovelhas. O pastor de ovelhas, Muhammad Adib, jogou uma pedra dentro da caverna e ouviu um som diferente. Avançou e encontrou vasos contendo manuscritos. A notícia do achado espalhou-se rapidamente pela comunidade científica. Os textos achados são mais remotos do que os manuscritos mais antigos que se tinha até então, confirmando assim a fidelidade daqueles manuscritos. Até hoje os arqueólogos exploram essa região. Mar Morto, também conhecido como Mar Salgado, Mar Oriental, Mar de Ló, Mar da Planície, Mar de Arabá, está localizado na foz do Rio Jordão, entre os montes de Judá e de Moabe. O Mar Morto constitui-se na mais profunda depressão do globo terrestre. Suas águas são as mais densas da superfície da Terra, com 25% de salinidade, enquanto os mares comuns têm apenas 8%. É quase impossível mergulhar ou afogar-se neste mar. A sua densidade é muito grande e faz qualquer pessoa flutuar. Por esta razão, não há vida nesse mar. Mas, segundo a profecia bíblica, um dia suas águas sararão. Ele produzirá peixes e os charcos que estão à sua volta serão um lugar de plantação de árvores frutíferas. Lishanaba Birushayim Lishanaba Birushayim Lishanaba Birushayim